É, eu sei que parece que está muito longe, mas não é. Não. No dia 29 de agosto, nós vamos fazer uma maratona de escola bíblica dominical. Essa maratona nós fizemos no ano passado, a primeira edição, foi assim, um sucesso mesmo, acreditem. Foi uma coisa assim maravilhosa. E a gente vai fazer a segunda edição esse ano. A maratona é um evento multicapital. Nós vamos ter transmissões de Brasília, Pernambuco, Natal e Paraná. Paraná, ou Santa Catarina. Mafra é Santa Catarina. Eu botei Paraná, mas Santa Catarina. Nós teremos aí alguns homens de Deus falando para a gente aí sobre o tema profundidade. Profundidade é um tema baseado nas Escrituras, sobre a imutabilidade da Bíblia, infalibilidade, a Bíblia, história e mensagem, como ela chegou até nós, a Bíblia no Brasil. É um evento, assim, espetacular. Como eu disse, com palestras que vão ser ministradas por homens de Deus de outros estados, né, de outras capitais, de outras cidades para cá do Rio e daqui do Rio também para outros lugares. Então, é um evento que vale muito a pena. 0,800, se você não vai gastar absolutamente nada para poder participar e vai ser grandemente abençoado. Então guarde aí essa data aí que a gente vai falar muitas vezes ainda sobre esse tema. Tá bom? Eu acho que era isso, né, que a gente tinha para dizer, né, Divani? Bom, quem ainda não conhece, a nossa fábrica EBD, é bastante interessante, se inscreva, depois nós vamos vídeos, estudos, material dos mais diversos, devocionais inclusive em inglês. Então a gente tem aí um número enorme de pessoas trabalhando, de voluntários trabalhando na construção dessa fábrica EBD. Para vocês terem uma ideia, um bispo lá de um igrejaço lá de Angola, não sei, não lembro exatamente qual é a denominação, mas ele escreveu lá para todos os professores dele, lá, o Eduardo Hoffman, que é o gestor da fábrica, colocou lá, para que os professores de lá consumissem o nosso material. Caraca aí, Jesus, agora que eu fui ver, mano. Pô, bacana, dá para você dar aula sentado e tudo aqui agora, na cadeira. Bacana, negócio. Se botar 3 dá para deitar, eu que sou pequenininho, né? Dá para deitar aqui. Coisa linda. Um material bacana, estão melhorando porque a gente está pedindo, né, para as coisas ficarem mais fantásticas aí. Então, o bispo lá, do igrejaço lá, ele recomendou que todos os professores vão lá, podem baixar o material, porque é um trabalho feito com excelência por gente comprometida com a palavra. Cara, então, o alcance do nosso trabalho tem chegado aí a outras nações de língua portuguesa, né, lusófonos é bonito, né? E quem não está acompanhando está perdendo algumas capacitações que nós estamos fazendo aí, que, caramba, a de quarta-feira com o pastor Leonardo Loza foi top das galáxias, coisa maravilhosa. Ele falou sobre pastoreio, né, e discipulado nas classes de EBD. Show, tá bom? Mas se você entrar na fábrica, você pode resgatar todo esse material, que ele sempre fica lá disponível para você. Vamos orar então, agradecer ao Senhor por estarmos aqui hoje. Vou pedir para o pastor Sidney para orar. Vou falar com o pastor Sidney, o pastor Sidney vai estar aqui falando aqui para a gente também, aqui, em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Hoje eu peguei o Felipe hoje na base da pancada para ele. O Felipe é um grande colaborador, está com a gente aqui. Aliás, puxa, desculpa antes de te falar. Cara, outra coisa, presta atenção que isso é 10. Nós estamos criando aqui um grupo de estudos sobre política e conservadorismo. Não é? Esse núcleo vai ser aberto para estudo, para participação. Ele só vai ter um requisito. Você vai ter que ter um livro por mês. Um livro sobre esse assunto. Nós vamos abrir, inclusive, para as pessoas participarem. Depois disso, a gente vai produzir um paper lá, um artigo, alguma coisa sobre isso. A ideia é que nós aliemos os estudos de política, conservadorismo à luz da Bíblia. Falando sobre a Bíblia Sagrada e fazendo todo um link sobre isso. Então, tem gente muito fera participando disso aí. Confesso a vocês que alguns estão aí há anos-luz aí à minha frente, estudando sobre esse assunto, e eu estou correndo atrás para não ficar, sabe, que nem caramelo na boca de banguelo, perdidão. Estou correndo atrás, porque o negócio é sério, a gente tem que estudar mesmo, tem que estudar. Então eu vou convidar vocês, já vou dizer, quem quiser participar, nos procure depois, nos procure que a gente vai, né, dar o acesso a vocês.
de alguns PDFs, de alguns livros em PDF, que ainda não estão em domínio público, então a gente não pode colocar eles lá na fábrica, mas leitura de gente grande, tá bom? Bom, pastor Tirinho, por favor, olha aqui para o Emanuel. Amados, a paz de Deus, vamos ficar de pé, fazendo essa oração. Amém. Amado Deus, eterno Pai, gratos somos, ó Pai, a Ti nesta noite, porque podemos nos unir em oração e para compartilhar a Tua palavra sendo ministrada a cada um de nós. A Tua palavra nos diz, Senhor Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Estamos aqui nesta noite, Senhor Deus, no único intuito de aumentarmos o nosso conhecimento, aumentarmos a nossa devoção a Ti, a nossa comunhão, Senhor Deus, através da nossa presença. Toma cada um de nós que estamos aqui nas Tuas mãos. Guarda-nos, ó Pai, que mantenha a nossa mente cativa à Tua palavra, para que possamos entender o que há de ser ministrado aqui nesta noite. Nós Te pedimos em nome de Jesus, pedimos por cura, por graça, por misericórdia, no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Capacita, Senhor Deus, o Teu servo, que nesse momento vai estar ministrando essa lição nesta noite. Dá-lhe instrução, Senhor Deus, que aquilo que Ele preparou seja, Senhor Deus, ensinado a cada um de nós e que venhamos guardar em nossos corações. E não somente isso, guardarmos e fazermos uso a cada dia da Tua palavra. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Não vai ser por falta de uma oração bacana que você vai ministrar uma palavra meia boca, né? Já viu, né? A pressão que deu, né, Felipe? Já percebi, né? Queridos, vamos receber com muita alegria, com muito amor no coração, nosso professor Emanuel Felipe. Precisando ser torcida aqui. A esposa dele, claque. Já falei para ela que se não desse o ia ter problema em casa. Gente, paz de Cristo para todos. É uma alegria eu estar aqui. É uma alegria e também um nervosismo. Porque eu nunca imaginei que eu iria dar aula um dia aqui na Escola Bereana. Achava que era uma coisa muito lá para frente. E o pastor Ronaldo quer agradecer antes dele ir embora. Não, ele falou assim, não, eu já pedi desculpa que o Felipe, mal ele sabe que eu estou dando graças a Deus que ele vai para lá. Eu quero agradecer ao pastor Ronaldo que me deu essa oportunidade, a Deus, né, que é o provedor de tudo. Agradecer aqui ao meu amigo Vaninho, Alex, que sempre foram caras aí que estiveram com a gente, nos ensinando, nos apoiando. São pessoas que participam da nossa caminhada. E eu espero, é uma das coisas que eu sempre falo quando eu vou ministrar alguma aula. Eu não ministrei muitas aulas não, sou neófito ainda. Mas toda vez que eu vou ministrar uma aula, eu peço a Deus que eu seja apenas o canal, mas que Ele seja aquela água que vai fluir pelo canal. Porque, se a gente for pensar, eu olho aqui para tantos homens de Deus aqui, mulheres de Deus, que ministram aula, às vezes, até antes de eu nascer. Eu não estou querendo denunciar a idade de ninguém, não. É isso aí. E é uma responsabilidade muito grande mesmo. Vocês não têm noção do peso que é isso. Não um peso de modo negativo, né? Mas de forma positiva, que a gente tem que trazer um alimento bom. Foi o que o pastor falou na capacitação, a gente tem que trazer um pasto fresco, um capim fresco para quem está ouvindo, e é muito difícil. Não é fácil, não. Tá? Eu me sinto como... Quem é militar aqui sabe, né? Já vê aquelas corridas de tropa? Vai um guia e eu sempre estava ali atrás, tal, apoiando, vamos lá e tal, no trabalho aqui, ajudando, montando. Aí, de repente, o guia da tropa me puxa lá para frente. Vai! Meu Deus, eu fiquei assim, Jesus amado. Mas, assim, eu creio que a graça e a misericórdia de Deus há de se manifestar nessa noite, que é o que eu tenho pedido, e que eu seja a boca de Deus para a vida de vocês. Amém? Amém. Gente, esse trimestre que nós estamos iniciando é algo que nós temos falado desde o ano de 2019, no fim do ano de 2019, algo que o nosso pastor tem batido na tecla sobre essa questão do discipulado. Eu creio que essa aula que eu estou trazendo aqui, eu acredito que o Espírito Santo pode trazer coisas novas para vocês. Mas é mais uma aula de conscientização. É mais uma aula de despertamento. É o que eu pedi a Deus. Eu falei, Senhor, que seja uma aula de despertamento, que seja uma aula que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações
e que o teu Espírito Santo possa chacoalhar a nossa vida para essa questão de discipulado. É um trimestre que vai ser muito importante. Eu creio aqui que muitos já antigos na fé já viram muitas dessas lições que estão aqui no trimestre, mas a gente precisa dessa chacoalhada. E durante essa semana que eu estava estudando essa lição, lendo algumas coisas, o Espírito Santo me chacoalhou muito sobre essa questão de discipulado. Nós precisamos, gente, é urgente o negócio. Muitas vezes a gente fica, disperso daquilo que Deus está fazendo, né, daquilo que Deus está movendo, mas durante essa semana, quando eu estudei essa lição, o Espírito Santo falou muito comigo acerca dessa questão de discipulado, acerca da ordem de Cristo. E que a gente precisa mesmo ter essa consciência e botar isso em prática, porque a gente já sabe. A gente já sabe da ordem, a ordem está posta, e muitas vezes a gente reluta a não cumprir essa ordem, a gente não entende, a gente fica relapso, às vezes dormindo nessa questão. E é aquilo que eu tenho pedido a Deus. Chacoalha os nossos corações, chacoalha a nossa vida para que a gente venha se atentar para essa questão de discipulado. Lá fora tem uma multidão de sedentos esperando por nós. E eu creio que cada um de nós aqui, que o chamado é geral, não é para professor, não é só para pastor, não é só para mestre, é um chamado geral para todos nós. Essa questão do discipulado, amém? Cadê o passador aqui? Aqui o nosso texto bíblico básico. Falei, esqueci até de abrir a revista. E eu queria que alguém lesse para mim o texto bíblico básico. Tem como dar o... Se alguém puder ler para mim, eu agradeço. Não, estou sem revista. Pai do Senhor, igreja. Amém. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Glória a Deus. Agora vamos passar aqui para o nosso texto áureo. O texto áureo, que é uma coisa que eu aprendi com o professor Alex aqui. Se você chegasse numa aula, sei lá, não deu para dar aula, só ler o texto áureo já teria dado toda a aula. E eu vi uma história interessante de Charles Spurgeon. Lá na Inglaterra estava construindo uma catedral e naquela época não tinha microfone. E aí ele foi testar a acústica do local, né? Porque era acústica, porque não tinha microfone. Aí ele foi testar a acústica do local e ele chegou sozinho na igreja, aí viu lá seco, não tinha ninguém, não estava vazio. Aí ele leu João 3,16. Assim, em voz alta, só para poder testar. Aí tinha um operário ainda por lá, terminando alguma coisa, ou tinha ficado mais tarde na obra, e só porque ele leu João 3,16, aquele cara se converteu. Olha que história interessante. Aí eu casei com aquilo que o professor Alex sempre fala do texto áureo. Se eu não desse para eu falar nada, está aqui, ó. Aqui está o resumo de toda a aula. Vamos ler em voz alta? Eu queria que vocês lessem comigo. Mateus 28, 19 ao 20. Vamos lá. Portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Glória a Deus. Esse é
é o texto que é conhecido por, eu creio que a maioria, como a Grande Comissão. E ele tem um texto igual também em Marcos 16:15. E assim, quando a gente lê esse texto aqui, muitas vezes a gente passa e não percebe. E esse texto foi uma das últimas coisas que Jesus falou antes da sua assunção aos céus. E eu creio que por ele estar para ir, estar para partir, foi uma das coisas mais importantes que ele falou. Alguém que vai partir para algum lugar, seja numa viagem, ou às vezes a pessoa está no leito de morte, que não foi o caso de Jesus. Jesus ele foi assunto aos céus. Ele deixa ali para aquele último momento as suas últimas palavras, algo muito importante. E eu creio que ali pela emoção do momento, né, pela comoção que há naquele momento ali, é uma coisa que vai ficar marcada na mente daquelas pessoas que ouviram. Foi o que justamente Jesus fez nesse texto aqui. Ele falou antes da sua assunção aos céus. E eu creio que para os discípulos aquilo ali ficou marcado, muito marcado na mente deles, porque esses momentos de partida, mesmo eles sabendo que ele um dia voltaria e que ele estaria convosco, que é como ele fala aqui, ó, é que ele vai estar conosco. Mas assim, eu creio que Deus foi e falou para os discípulos algo muito importante, que aquilo ficou marcado na mente deles. Amém? Amém. Vamos passar aqui para o próximo tópico. Aí eu vou iniciar a minha aula com uma pergunta. Qual o propósito de ainda estarmos aqui nessa terra, mesmo após sermos salvos? Já pararam para pensar? Qual o propósito da gente estar aqui? Porque Deus quer me dar uma casa própria? Não. Porque Deus quer me dar um casamento abençoado? Também não. E às vezes a gente fica preso a essas coisas, não que não sejam importantes, claro. Todo mundo quer ter uma casa própria, um casamento abençoado. Até porque o reino de Deus é para ser vivido aqui também nessa terra. Vão ter coisas boas que a gente vai desfrutar. Mas lá na eternidade tem coisa muito melhor do que casa própria, muito melhor do que casamento abençoado. Muito melhor, porque lá nós vamos ter a morada celestial, nós vamos estar com o noivo. Então a gente não precisa de nada disso. Isso aqui é só por esse período que nós estamos aqui. A lógica seria, eu fui salvo, céu. Essa seria a lógica. Jesus me resgatou, eu entendi, aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, céu. Só que não é isso. Nós estamos aqui para poder espalhar o Evangelho, espalhar essa salvação que nos alcançou para outros. E é esse o propósito da gente estar aqui. Se a gente for pensar que são por coisas terrenas, isso aí são os brindes que ele dá para a gente. Mas o maior presente é a nossa salvação, não é verdade? Vocês não concordam comigo? E é justamente esse maior presente que nós recebemos que nós temos que passar para o outro. Muita gente vai ser alcançada, não pelo que o pastor Silas fala, porque tem gente que ele não vai conseguir alcançar, não pelo que o pastor Ronaldo fala, não pelo que eu estou falando aqui. A gente que vai ser salva só por você. Lá, você que vai ser um instrumento de Deus para chegar lá, porque muita gente a gente não tem acesso. E aqui tem várias pessoas que têm contexto de vida diferente, vivem em lugares diferentes, às vezes em regiões diferentes. E você vai ser o instrumento de Deus para alcançar essas pessoas. Gente que talvez nós nunca vamos conhecer, você vai chegar a pregar a palavra de Deus e ele vai aceitar Cristo. Então é esse o nosso maior propósito de estarmos aqui nessa terra. Amém? Aí outra coisa aqui, o texto de Mateus 28, 19 ao 20 é uma ordenança. Tá aí o soldado aí, quem é militar sabe, né? Vem um superior, fala, você presta continência e vai obedecer. E se é uma ordenança, a gente tem que pensar numa outra coisa. Será que nós estamos obedecendo essa ordenança? Eu creio que muitos aqui querem estar no centro da vontade de Deus, como eu.
E se a gente não está no centro da vontade de Deus, é porque nós estamos o quê? Desobedecendo. Aí a gente pensa, se você for pensar nessa questão da obediência, muitas vezes a gente tem a ideia de obediência naquela coisa de se autoflagelar. Não, é sacrifício e tal. Também, a gente sabe que a vida cristã tem sacrifícios, né? Tem sacrifícios, a gente tem que matar nossas vontades, a gente tem que se consagrar, a gente tem que se afastar do pecado, isso tudo é sacrifício. Só que a gente leva sempre a obediência, sempre para esse lado. Mas também essas ordenanças aqui, como Jesus falou, de ir, de fazer discípulos, e se a gente não está cumprindo isso, nós estamos saindo daquilo que Deus quer para nós. E a gente está saindo da vontade de Deus. E como eu falei para vocês quando eu estava estudando essa lição, eu pensei muito acerca disso. Eu falei, Senhor, muitas vezes, em relação a isso, eu posso estar cumprindo outras coisas do teu chamado, cumprindo outras coisas da tua lei, mas muitas vezes sobre isso aí eu estou tão longe. Muitas vezes nós estamos tão longe. E se a gente estiver longe dessa ordenança, nós estamos longe do centro da vontade de Deus. Eu creio aqui que todo mundo quer estar no centro da vontade de Deus, né? Não é só eu. Então, nós precisamos estar de acordo com essa ordenança. E eu vou falar sobre a questão do ID sob 3 perspectivas. A ordenança na dimensão geográfica. Eu separei alguns textos aqui que mostram essa questão geográfica. Que os discípulos foram, os apóstolos se espalharam, assim como eu falei para vocês, eu creio que a gente está reunido aqui, mas depois vai todo mundo se espalhar. A gente vê alguns textos aqui sobre a ordenança na dimensão geográfica. Atos 1:8. Olha o que diz aqui. Tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aí eu volto àquilo que eu falei. Há pessoas nos confins da terra. Vamos trazer para a nossa realidade. Os confins da terra para você, de repente, não é o país lá da Ásia, ou o país lá do hemisfério norte, ou o país lá da África. Não, às vezes os confins da sua terra, às vezes o cara mora longe pra caramba. Vamos levar assim, eu moro lá no bairro tal. Às vezes aquele ali é o seu confim da terra. E a ordenança de Cristo, ela está nessa dimensão geográfica. Vamos para outro texto, em Atos 8:4. Iam por toda a parte anunciando. Olha que interessante. Iam por toda a parte. Ou seja, não há hora nem momento para pregar. É em todo momento. Até porque a gente não prega só com palavras. É que eu não estou lembrado do autor. Aqui tem uma frase muito interessante que o autor fala assim. Pregue, se possível, com palavras. Antes de tudo, nós temos que pregar com o nosso andar. Jesus, ele discipulava, ele pregava com o andar. Então a gente precisa ser como o nosso mestre, aprender a discipular no nosso andar. Indo por toda a parte, anunciando o evangelho. Vamos para outro texto? Atos 8:40. Anunciava o evangelho em todas as cidades. Mais uma vez. De repente aqui tem gente que amanhã pode não estar mais aqui no Rio de Janeiro. Vai para outro lugar. Isso é tão básico, né? Parece tão básico, mas às vezes a gente vai e passa despercebido. E aí você vai levar o evangelho para aquele lugar. Vamos passar aqui para o outro? Anunciava o evangelho em todas as cidades. Estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Atos 17:6. E é interessante esse texto, que os apóstolos estavam andando pelo mundo antigo e virando tudo, e Deus operando. E quando eles chegaram num determinado lugar, estava lá, ó, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Aonde o cristão chega quando ele cumpre o ID do Senhor, ele vai alvoroçar. Não porque ele vai causar confusão, não porque ele vai causar contenda, mas ele vai mover o ambiente espiritual daquele lugar. Então, Felipe, interessante você colocou a referência a Atos 17, que a partir daí, esse alvoroço ele se tornou
uma forma mais avançada, um segundo estágio, que ele chegou ao ponto de anunciar o evangelho num local onde ninguém teria coragem de ir, que foi chamado Areópago, que era um lugar onde ficavam os filósofos gregos epicureus, é a pior classe de filósofo, mais chato. Ele não aceitava ouvir ninguém que não fosse grego, helênico, com aquela cultura, falar. Eles chamavam de burro. Então, Paulo chegou lá, falou para eles, e eles achavam que Paulo era um filósofo grego. Tamanho o nível ali do Espírito Santo que estava envolvido. E ele teve a coragem de alvoroçar, a partir dali, até culturas consideradas um nível superior. É isso. E é interessante que o apóstolo Paulo ele usa de muitas estratégias. Para mim, é uma das melhores estratégias de evangelismo é o que o apóstolo Paulo faz quando ele vai a Atenas. Atenas era o centro do conhecimento do mundo antigo. Hoje tem coisas na nossa vida que são influenciadas pelo que passaram lá. Aí você pensa hoje, pensa assim na cidade... vamos supor uma Nova York de hoje. Você chega lá, faz o que Paulo fez, alvoroçou. E Paulo, para mim, é uma das melhores estratégias quando ele chega numa parte lá onde tem um altar, aí está assim, ao Deus desconhecido. Olha que coisa interessante. Olha a estratégia de Paulo. Aí ele vem e fala, sabe esse Deus que vocês estão... É desse Deus que eu estou falando. Olha que coisa interessante. E é uma das coisas que a gente precisa ter no nosso discipulado, no nosso caminhar, é estratégia. Não adianta, porque o ser humano, ele não é uno, não é assim, o ser humano é assim. Não, cada um é cada um. Então, cada lugar que você vai chegar é uma estratégia, cada lugar é uma linguagem diferente. E o apóstolo Paulo sabia muito bem utilizar isso. Muito interessante isso aí, Alex, que você falou. Agora nós vamos para a ordenança numa outra dimensão, a dimensão étnica. Eu gosto muito de ver, de ouvir histórias sobre missões em outros países. São coisas assim, muito impactantes que a gente ouve dessa questão de missão transcultural, porque às vezes a gente já sente dificuldade de falar com alguém da mesma língua nossa, que mora na mesma cidade. Imagina você ir para uma outra cultura, um outro modo de pensar. Gente, se você sair daqui e for para o Oriente Médio, sei lá, parece que você está em Marte, porque é outra cultura, é coisa totalmente diferente. Você vai no Oriente Médio e vê o cara andando de mão dada com o outro. Olha que coisa interessante, é um outro mundo. E muitas vezes a gente já tem dificuldade, às vezes, de falar, a gente se sente acanhado de falar com uma pessoa que mora assim do nosso lado, que é nosso vizinho, que é nosso colega de trabalho, que está ali com a gente todos os dias. Imagina nessa questão transcultural, mas até nisso a palavra fala. Olha aqui diz Atos 20, 21. Testificando tanto a judeus, olha que interessante, tanto a judeus que eram os domésticos, que eles estavam acostumados com os judeus, que era o povo deles. Muitos discípulos estavam acostumados ali com o modo de viver judeu. E aos gregos. Olha que interessante, os gregos na época, como o Alex falou aí, eram o centro do conhecimento, eram os caras mais... Imagina o quanto é difícil você falar para essa gente. É muito difícil. Muitas vezes você vai pregar para um cara que ele tem um entendimento, que ele tem um conhecimento, que ele é, como diz o pessoal, ele é letrado, é muito difícil. É muito difícil, porque o cara vem rebater, é resistente, ele tem um coração mais duro em geral. Pode falar, minha filha. E é por isso que tem que estar capacitado também. Aqui, fala no microfone. Vim preparada, hein, para falar. Não, e é por isso que a gente, como cristão, também tem que estar capacitado, né, na leitura da palavra, no conhecimento, para poder debater, porque a pessoa vem, rebate com você, e às vezes ele sabe um pouco só da Bíblia, e tu também sabe menos que ele, e aí tu quer evangelizar, vamos dizer. Se você não souber, você vai até passar vergonha. Por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus, se aprofundar mesmo, conhecer cada vez mais e pedir ao Espírito Santo que ele nos conduza, porque senão não avança. É isso mesmo. E acima de tudo o Espírito Santo, né? Porque é o Espírito Santo que te dá uns negócios assim na hora que tu vai falar assim, caramba, quem era que falou? Fui eu mesmo que falei aquilo ali? Antes de tudo, acima de tudo, claro que a gente tem que buscar conhecimento da palavra, porque é ela que transforma, não é a minha retórica, não é o meu jeito de falar, não é porque eu sou bacana, não é porque eu sou legal.
É a palavra que vai convencer. E o Espírito Santo, agindo com a palavra, vai convencer aquele cara ali. Aí desarma todas as defesas. Pode falar mesmo. O Espírito Santo só pode te usar se você tiver o que dá. Entendeu? Se você não tiver nada, como é que ele vai te usar? É uma parte que eu vou falar na aula mais lá na frente. Aí outro texto aqui, ó. Em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Gente, o que era um samaritano para um judeu? É. Aí vamos trazer para o nosso contexto de hoje. Quem são nossos samaritanos? Muitas vezes tem uma série de classes de pessoas aí que a gente pode dizer que são nossos samaritanos, né? E muitas vezes a gente se encastela dentro da igreja. Não, aqui, ó, gente abençoada e tal. E a gente esquece que eles precisam também, são os nossos samaritanos. Olha a dimensão que os apóstolos tinham, de ir até os samaritanos, coisa que um judeu... E tinha uma repulsa muito grande. Alguns dizem que que se você comesse junto a um samaritano, é como se estivesse comendo na vasilha do cachorro. Olha a dimensão. E nós temos nossos samaritanos também hoje em dia. Deixa para lá, irmão. É o nosso samaritano. A gente precisa ter a graça e a misericórdia, pedir a Deus misericórdia, justamente para a gente poder chegar com essas pessoas e falar do amor de Deus, porque todos precisam. Até porque nós fomos alcançados através de alguém. Pode falar. Pode falar. Eu não sou muito... É a minha segunda aula, tenho somente, assim, 6 meses que eu comecei a procurar o conhecimento. Mas dentro do que você está falando, eu sou assim, tive uma carreira, né, de atleta e tenho um conhecimento de muitas pessoas. E quando eu me converti, me deu a vontade de eu excluir o meu Instagram, porque era todo do mundo lá fora. E dentro de uma oração minha, disse: Senhor, me ajuda a usar esse instrumento aqui para que eu possa falar de Ti. Isso aí. E comecei com palavras, buscando na Bíblia algumas coisas, e outros pregadores com palavras curtas, enfim. E fui participando dos grupos e fui atingindo, né? O meu alvo foi sendo atingido porque o Senhor me capacitou, né? me orientou, melhor dizendo, para que eu fizesse isso. Uhum. E eu chegando agora aqui no campo da Sintra, aqui do lado, né? Eu participo de um grupo, até conversei com o irmão ali, e eu jogo quase todos os dias uma palavra de um pastor que eu sigo na internet. E domingo passado foi a semifinal desse campeonato, e quando eu cheguei lá, para minha surpresa, umas pessoas chegaram: poxa, essa semana você não colocou nada. É isso aí. E eu fiquei muito feliz com aquilo, porque, como Deus me orientou, né, e me colocou para fazer aquilo, mesmo não tendo todo o conhecimento da palavra, mas Ele fez com que eu agisse de uma forma do que você está colocando aí. Ir lá pregar, não importa o que seja, vai atingir alguém. Você foi sal, né? Porque sal dentro do saleiro... Isso aí, vai atingir alguém, alguém vai... E hoje também, eu estava em casa, ó, assistindo uma palavra, e do nada veio uma na internet, no meu coração, e eu marquei 5 pessoas, de 5 a, sei lá, 1000 pessoas que eu tenho lá. E uma me respondeu dizendo assim: eu precisava muito dessa palavra. Olha aí. Então, assim, o que é isso? Não importa a maneira que você vai fazer. Às vezes você não tem todo o conhecimento, como hoje eu não tenho. Eu estou aqui para buscar esse conhecimento. Mas o pouco que você tiver, coloque para fora. É isso aí. É por isso que o chamado é para todos. Justamente o que eu falei, não é para mestre, só para mestre. Ah, não, você tem que ter um conhecimento, tem que ser um pastor. Não. Isso aí é coisas que a gente impõe. São barreiras que a gente impõe e muitas vezes com desculpa para poder fugir daquilo que Deus está ordenando a gente fazer. Então, juntando o que aquela menina ali falou com o que você está falando de Atos 8, você precisa saber realmente a palavra. Eu também estou começando agora. Só que o que acontece? Eu tenho um colega que ele é homossexual e ele virou para mim e falou: eu quero ir para a igreja. Você pode me levar para a sua igreja?
Falei, posso. E aí ele começou a falar sobre a sexualidade dele, se iam julgar ele aqui dentro. Eu falei que não. Aí eu comecei a conversar com ele, ele falou assim, mas está em Levítico, né? Isso. Eu falei, não, está em Coríntios também. Se não me engano, 1 Coríntios. Aí, então, tipo assim, o que o pastor Silas já falou aqui, se eu não me engano foi ele, a pior coisa do mundo é um ímpio te dar lição de moral da Bíblia. Então, assim, você virar para uma pessoa e falar, porque está escrito isso. Ele, não, mas está escrito isso aqui também. Entendeu? Então, o pastor Silas fala, você tem que buscar conhecimento, porque não é tudo só poder e fogo. Você tem que buscar conhecimento, porque a pior coisa do mundo é um ímpio te dar lição de moral. Não, olha só, você está falando a coisa errada, está aqui na Bíblia também isso. Você fica, tipo, perdido. Por isso que eu também comecei a vir aqui para conseguir conhecimento e conseguir entrar nessa, né? Amém. Glória a Deus. É isso aí. Você entendeu a chave do negócio, né? Buscar conhecimento. Não só graça, né? A gente tem que crescer em graça e conhecimento de forma uniforme. Aqui o último texto. E levantou-se, aqui é Filipe. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope. Lá antigamente, naquela época que não tinha avião, não tinha carros, não tinha carro motor, tinha carro de cavalo, né? Aí, se você vê hoje no mapa a Etiópia e Israel, é tão perto, assim, é relativamente perto, né? Mas imagina naquele tempo, a Etiópia era um lugar muito longe. Aí você vê Filipe pregando para um etíope que estava passando, né? Muito interessante essa... Aí você vê essa dimensão transcultural do chamado de Cristo. E aí o que acontece, que você falou, ele estava de passagem, né? Então muitas pessoas na nossa vida vai estar só de passagem, mas a gente tem que marcar essas pessoas com a palavra de Deus. É isso aí. Amém. E foi tudo muito rápido, né? Ele pregou ali, já foi batizado. Isso aí muitas vezes vai acontecer. Quem anda por aí no ônibus, se você está no aeroporto. Eu já tive algumas experiências assim de passagem, de falar para alguém, a pessoa falar assim, caramba... Nem eu estava com aquela pretensão, para você ver que às vezes nos falta a consciência. Nem eu estava com aquela pretensão, mas eu falei uma palavra para a pessoa assim, de passagem numa fila de banco, e a pessoa falou assim, caramba, olha, isso aí que você falou, Deus falou muito... Aí eu falei assim, ué? O Uber nem se fala. Teve uma vez que a gente estava indo para casa de Uber, era um domingo à noite, tinha saído aqui do culto e tal... A gente estava no Uber, aí eu comecei a conversar. Aí o cara, vocês são da igreja do Malafaia? É sempre assim, né? Eu, sou de lá e tal. Aí ele conversava, ele estava afastado, né? Eu falei um negocinho assim que eu não tinha jejuado para aquilo, eu não tinha feito consagração, 7 dias de consagração. Mas uma palavrinha simples, coisa assim, entre aspas, né, na nossa mente despretensiosa, foi e alcançou aquele cara. O cara começou a chorar. Vocês têm noção do que é um cara assim? Pô, um homem, um cara grandão, todo... O cara começou a chorar igual criança no carro. Aí eu falei assim, caramba, eu falei, com certeza Deus falou alguma coisa com ele através de mim. E isso é muitas vezes para nos provar que se a gente se deixar, se a gente obedecer, porque é Cristo que garante. A nossa função é ir. É Ele que garante. E Ele vai garantindo na caminhada. Claro que você faz sua parte, se prepara, lê a palavra, ora, busca a Deus, mas é Ele que vai te encaminhando. Vamos agora para uma outra dimensão. A ordenança na dimensão social. Mais um texto de Atos. Atos está recheado disso aí. Olha aí, dando testemunho tanto a pequenos quanto a grandes. Mais uma vez, o ID é para todos. Isso aqui com certeza todo mundo sabe. Mas muitas vezes a gente faz o contrário. Muitas vezes as pessoas procuram alguém, quando é alguém de influência, uma pessoa inteligente, bacana, né, gente boa, ou alguém que tem uma influência, aí todo mundo quer estar perto. Todo mundo quer estar ali com aquela pessoa, quer conversar. Às vezes na igreja, quando é o Vaninho, aí todo mundo quer estar perto do Vaninho. Aí é fácil, né? Mas aqui a palavra de Deus, tanto a pequenos quanto a grandes. Mais uma vez, o ID é para todos. Irmão, o cara mais simples que não sabe nem ler, e o ministro do STF, todos eles precisam de Jesus. E todos eles precisam de alguém como um de nós, instrumento para chegar e alcançar eles.
Outro texto, principalmente se for do STF, né? Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, aí ó, tanto a sábios como a ignorantes. E assim, às vezes a gente vê, é muito bacana, mais uma vez eu vou falar, né? Mas é muito bacana quando você conversa com alguém que é inteligente, poxa, que tem um papo legal, mas muita gente não tem, não. Tem gente que você conversa que só misericórdia de Deus. É verdade. Ele também precisa ser alcançado e nós precisamos ir também. Essa é a dimensão social também do ID. E a gente precisa entender isso. Muitas vezes, os párias sociais, gente, quando eu vejo um trabalho de alguém pregando, sabe, às vezes em prisão, meu irmão, é muito pesado. É muito pesado você ir numa prisão. O Alex aqui tem experiência disso, ele sabe como é que é. Meu irmão, você ir numa cadeia, o negócio é pesadíssimo. É pesadíssimo, mas tem que ter gente para ir lá. Ou você vai, eu já vi, aí tem alguns chamados, tem alguns tipos de trabalho que eu entendo que que é um chamado específico, tem umas paradas assim que é muito braba. E aí você vê que também é um chamado que Deus vai e capacita algumas pessoas para aquilo ali, porque tem algumas áreas que é gente que prega em área de prostituição. Vocês têm noção do quanto é pesado você ir numa área de prostituição? Áreas onde tem prostituição de homossexuais, áreas de prostituição de geral, né? Homens, mulheres. Eles também precisam. Drogados, é tão difícil. Gente, é tão difícil. Hã? Uma história que eu ia contar, bem que você lembrou. Pode falar, pastor. Amém. Um dos maiores desafios que eu já enfrentei foi com os testemunhas de Jeová. É complicado, filho. É isso aí. Eles estudam a Bíblia no profundo e, certa feita, eles foram na porta da igreja que eu dirigia para tomar minhas ovelhas. Aí eu virei um leão, cara. O negócio foi sério, cara. A minha mãe, ela era testemunha de Jeová. Uhum. E eu tive que estudar muito a respeito para poder ganhá-la para Jesus. E ela morreu, uma mulher de oração, sentada na mesa de oração Glória a Deus. Lá da igreja de Iguaba, nossa igreja de Iguaba. Glória a Deus, glória Mas a Deus. é muito difícil. Você encarar a testemunha de Jeová, você tem que pedir sabedoria a Deus, cara. Certa feita, o ancião dos testemunhos de Jeová, lá da área, foram lá em casa para resgatar minha mãe. E eu chamei para entrar. Pode entrar, fica à vontade. Aí começamos a debater a respeito da Bíblia. A Bíblia que eu tinha abria até sozinha. Abria, Deus estava ali. Abria. Ele falava uma coisa, ele falou assim, você não vê um ancião de testemunha de Jeová se converter? Por quê? Porque ele ofende a Deus. Né? Uhum. Eles falam coisas do Espírito Santo de Deus que ofende a Deus. Então, eu nunca vi, pelo menos. Mas ele saiu com a semente plantada no coração. Amém. Ele foi... Amém, eu creio. Foi aberto ali coisas que ele ficou sem saída. Amém. E ele falou, o senhor é muito inteligente, né? Eu falei, não, é Deus que está aqui presente. Né? Santo, né? 2 ou 3 reunidos Espírito, falando no nome dele, e Deus é bom, Deus se fez presente. Amém? Glória a Deus. O que é discipulado? O tema discipulado está intimamente ligado ao mestre dos mestres. Todo o nosso caminhar, foi o que eu falei para vocês ainda agora, está ligado e afetando diretamente a nossa relação com Jesus. O cerne do discipulado é a obediência. Mais uma vez a gente volta, lembra o que eu falei? A gente está no centro da vontade de Deus. O cerne do discipulado é a obediência e a devoção a Jesus. Aí eu vou botar esse texto aqui. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. É com o nosso andar, é com o nosso falar, é com o nosso agir, e a gente precisa entender essa questão do discipulado, como uma missão integral na nossa vida. Não tem dia, não tem hora, não tem lugar, não tem pessoa, não, esse aqui eu vou... E o discipulado é tão importante que eu creio assim,
que muitos de nós, às vezes, mesmo estando já na igreja, caminhando, muitas vezes a gente cansa de ver aí nos trabalhos do departamento gente que nunca foi discipulada. E eu creio aqui que muitos de nós nunca foi discipulado. Chegar alguém com você e estar ali com você e caminhar. Lá quando eu estava estudando para essa questão de discipulado, uma palavra que veio à minha mente toda hora era caminhar. Era caminhar, se envolver. O que Jesus fazia? Gente, Jesus se envolvia. O pior tipo de gente, e os discípulos, não, Senhor, está perturbando. Ele ia lá e se envolvia. Ele nunca conseguia passar por ninguém sem se envolver. E a gente precisa, no discipulado, entender isso, que a gente precisa ter um envolvimento com aquele que a gente está... Até porque o discipulado, quanto mais a gente discipula, mais a gente é discipulado, porque o discipulado é constante. Muitas vezes a gente tem a noção de que, assim, eu fui discipulado, agora, graças a Deus, me batizei, estou firme aí na igreja. Acabou. Não. O discipulado é constante. É constante. Você discipula, você está sendo discipulado. Você discipula, você... Até porque muitas vezes a pessoa que você está discipulando, você vai aprender tanta coisa com ela. Eu já tive experiências de eu estar discipulando alguém e caramba, olha aí, o cara falou um negócio que eu nunca parei para pensar. E o cara tinha assim, pouco tempo de fé. Então essa é a questão do discipulado. É muito importante a gente poder se envolver e caminhar. E estar debaixo da obediência. Vamos lembrar do nosso texto áureo, obediência. Lá está no modo imperativo, não é uma sugestão de Jesus. Olha, vocês podem fazer discípulos para mim? Tem como vocês quebrarem esse galho aí para mim? Não, é obediência, ordenança. Aí você faz o quê? Presta continência e vai para o campo. Não adianta você ficar ponderando, não, vou orar se eu devo... Não. É partir para o campo, porque Ele mandou, Ele capacita e vai garantir a gente, amém? Aqui outra coisa muito interessante. Antes de tudo, nós precisamos ser discípulos. Se você é só um religioso, você só vai gerar um outro religioso. Só um discípulo gera um outro discípulo. Nunca você vai conseguir dar algo para alguém ou gerar alguma coisa em alguém se você não tiver aquilo. Nunca você vai gerar fé no coração de alguém se você não tiver fé. Aqui o nosso pastor, quando ele fala de ofertas, é uma coisa que ele crê e ele gera isso na gente, porque ele crê. Porque se ele não cresce, ele não ia gerar aquilo na gente. Então, só um discípulo gera outro discípulo. Ninguém gera aquilo que não é. Então, na hora do discipulado, é até um espelho para a gente. Irmão, na hora do discipulado, você vai mostrar quem é, você vai descobrir quem... Se você não sabe, entre aspas, quem você é verdadeiramente em Cristo, você vai descobrir na hora do discipulado, porque é um espelho. Ali não tem como se esconder. Na hora do discipulado, você vai mostrar quem você é. E se você só vai conseguir gerar um discípulo se você for um discípulo. Aqui o que eu falei ainda agora, ensino ao longo do caminho, envolvimento e caminhada. Você tem que se envolver. Muitas vezes, é uma coisa até que Deus falou comigo, muitas vezes a gente está no nosso ciclo de amizade, pessoas abençoadas, gente de Deus, e muitas vezes a gente fica fechado naquele círculo ali e não dá atenção para uma pessoa que está chegando agora na igreja, que está precisando ser discipulada, ou às vezes uma pessoa que a gente está discipulando, a gente chega ali no final da porta da igreja, ô irmão, valeu, Deus te abençoe e tal. Vou aqui para minha galera conversar. Isso a gente precisa se atentar para isso, para a gente sair um pouco dos nossos ciclos. Não de abandonar, claro que não. Eu jamais, por vontade própria, abandonaria meu ciclo de amigos que a gente tem na igreja. Eu tenho certeza que vocês também, mas às vezes a gente precisa sair um pouquinho desse ciclo e dar atenção para o próximo. Gente, tem tanta gente aqui que entra na nossa igreja e sai e a gente nem... Eu sou do departamento dos jovens, aí nós tivemos o Reconstruir, né, que foi na comunidade de Serena. E aí está batendo exatamente com o que você falou. O meu grupo ele ficou responsável pelas crianças, ou seja, assim, os meus amigos, né? Eles ficaram com as crianças. Só que no meu coração estava ardendo para evangelizar, ou seja, andar pela comunidade. Só que eu falei assim, Deus, meus amigos estão aqui. E aí Deus falou comigo, tá, mas você vai ficar com as crianças ou você vai fazer o que eu te chamei para fazer?
Aí eu falei, vou fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Então vai. Então, assim, eu deixei a minha galera de lado porque tinham pessoas precisando da minha palavra ali, sabe? De um carinho, ou, sei lá, de qualquer palavra. O Senhor ia me dar e eu ia falar para a pessoa. Tanto que teve momentos que Deus falou, vai lá naquela moça. E eu fui nela. Ela já era cristã, mas ela começou a contar da vida dela, falou como ela se converteu, e foi assim, uma coisa, sabe, extraordinária. Então, foi exatamente o que você está falando. E o pastor Gabriel, que é o líder dos jovens, ele fala, tem tanto missionário quando o assunto é África, mas na hora de vir aqui para uma comunidade aqui do lado, não vai. É isso aí. O missionário só serve para ir para a África. Quando isso ele aí. falou isso, tocou muito em mim, sabe? É isso. É porque tem gente... Nessa questão missionária, tem gente que não quer fazer missão, quer fazer turismo, né? Tem muita gente que quer fazer turismo. É verdade, eu já ouvi muito isso de gente que trabalha com missão. O que tem de gente... vamos para o Oriente Médio. Aí o cara, caramba, vou conhecer lá o Oriente Médio. Vamos para Dubai. Aí quer fazer turismo, não quer fazer missão. Claro que você é legal, você conhece. Aquilo que eu falei da dimensão transcultural do ID, é legal, você vai em lugares... você conhece outras culturas, conhece gente diferente, que você vê assim, caramba, nunca imaginei que existia isso no mundo. Pode falar. Deixa eu só citar alguma coisa. Você começou a aula e você mostrou uma figura de um militar. Aí você falou sobre ordem. Para quem é militar, sabe que ordem é um ordenamento dado por quem tem autoridade para dar. Isso aí. Então, quer dizer, você pode falar a mesma coisa para uma pessoa, e se você não tiver autoridade, ela não vai cumprir. E se aquela que tem autoridade, ela vai dizer sim, senhor, e não, senhor. E aí, interessante que você continuou na lição e você entrou em discipulado. Quem dá uma ordem, geralmente não quer saber como ela vai ser cumprida, que ela quer seja cumprida. Então, a ordem ela é dada, você pode ir por vários caminhos, mas o caminho que você fizer não tem importância. O importante é que, no final, aquilo se cumpra. E quem é que vai cumprir isso tudo? O discípulo. Então, ser discípulo é saber ouvir e saber servir, porque a mesma pessoa que ouve, ela que vai servir. Então, quer dizer, se ele está servindo, você disse aí, só um discípulo gera outro discípulo. Por quê? Porque, voltando para o quartel, você, quando está sendo gerado, você está sendo gerado para gerar outros. Então, você ouve para poder servir. Muitas vezes, uma ordem, você está servindo a pessoa, está ajudando. Quando você discipula, você está levando a palavra. Levar a palavra é servir. Isso aí. Nada mais além do que isso, é você ensinar. Quem ensina, serve. Então, quer dizer, é interessante que a lição, ela vem dando o sentido de discipulado debaixo de uma ordem. Por quê? Só pode servir quem tem a ordem de obedecer. É isso aí, isso aí. Né? E muitas vezes a gente fica relutante quanto a essa ordem, né? Aqui outra coisa que é muito interessante. Não é apenas informação. Discipulado não é só você lançar informação do que é a igreja, ou você aspectos teológicos. Não é só informação. É você alcançar uma dimensão além do intelecto. O que é a informação? Se você só lançar informação, aquilo ali só vai atingir o intelecto. É muito mais do que isso. Aí aqui eu tirei um trecho do texto. Ensinando-vos a guardar todas as coisas. Aí eu lembro do Salmo 119, que fala, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É muito mais do que informação intelectual, é muito mais do que o discípulo ali que você está gerando. Ele saber como é que funciona a igreja, como é que é o reino. É muito mais do que isso. É ele alcançar a dimensão espiritual do negócio, ele guardar aquilo no coração. É mais um aspecto do que é o discipulado. Vamos passar para o próximo tópico. Aí aqui é a tríade perfeita do negócio, né? Ir de ensinar e batizando. Jesus, quando fala, ele não fala só de ganhar. Ou ele não fala só de ensinar. Ou ele não fala só de batizar. Ele fala essa tríade aqui, ó. Ide em busca do peixe. E onde é que a gente busca o peixe? Lá para o mar. Nunca o peixe vai vir aqui na terra. É a gente que tem que ir lá no mar buscar. E onde é que é o nosso mar? É lá fora. É lá fora que a gente tem que ir buscar o peixe. E é engraçado que é uma coisa que até o pastor Silas falou na mensagem dele. Alguma das mensagens dele, eu não recordo qual. A gente está querendo que o peixe venha. E muitas vezes... E é engraçado que o negócio... Até aqui na nossa igreja acontece muito. O peixe vem para a gente. Ou seja, está acontecendo algo sobrenatural, fora do normal. O peixe está vindo para a rede.
Muitas vezes a gente não quer ir, né? A gente fica aqui, não, vou esperar o peixe cair aqui na rede. Aí fica lá. Aqui na nossa igreja acontece, que eu acredito que não é só aqui, mas aqui tem acontecido esse movimento. O peixe vem para a nossa rede e muitas vezes a gente não ensina. Muitas vezes ele não batiza, ele não chega a ser batizado porque a gente perde. Aí a gente fica num efeito sanfona na igreja. Ganha muita gente, perde muita gente. Claro que a gente sabe que é normal. Tem gente que não vai firmar, que não quer, que não se interessa. Mas a gente tem que tentar diminuir isso. É diminuir esse efeito sanfona na igreja. Ganha gente, perde gente. Ganha gente, perde gente. Ganha gente. E é uma das coisas que a gente como membro, antes de ser membro, tem que ser discípulo. E a gente tem que se conscientizar dessa questão de a gente ir e pregar, ensinar, que é o que se faz aqui muito bem. Pô, a nossa igreja é o suprassumo do ensino. É verdade, é verdade. Você anda por aí. Eu sei que tem lugares aí, tem lugares que são de excelência, mas a nossa igreja, eu já andei em lugares que não tem nem escola bíblica dominical. E está recheado aí. É por isso que tem um monte de gente rasa, que não tem profundidade. E a nossa igreja tem um trabalho muito bom nessa área do ensino. A gente, com certeza, sempre buscando melhorar, sempre buscando nos capacitar. E quando a gente entende isso, Deus vai trazendo, é uma safra. Vem trazendo gente boa. Olha aí, tanta gente boa que nós temos aí na área do ensino daí. É gente de tudo que é jeito, de tudo que é tipo de formação. A outra parte é batizar. Que muitas vezes a gente perde o peixe antes de chegar no batismo, né? Muitas vezes a gente já perde o peixe antes dele. E a gente precisa focar nisso aqui, que é o que Jesus falou, essa tríade aqui. É a tríade perfeita do discipulado. Ide, ensinai, ensinando-os a guardar o que o mestre ordenou. Aí nós vamos voltar para a palavra. É por isso que a gente precisa da palavra para o discípulo. Não é modismo, não é a moda do momento, é palavra. Isso aqui nos livra de tanta coisa ruim, ensinando a guardar o que o mestre ordenou. Isso aqui nos livra de tanta coisa ruim, de tantos problemas, de superficialidade. Eu vou falar isso mais lá na frente. E o batizando, que é a confissão pública. Isso traz ao discípulo uma questão de pertencimento. Gente, até animal ele tem noção de pertencimento. Até o animal, quanto mais um ser humano. E a gente precisa gerar isso nas pessoas que a gente está discipulando. O sentimento de pertencimento. Ele sempre vai lembrar, eu pertenço àquela igreja. Eu pertenço àquele grupo de gente. Eu sou discípulo também como eles são. Até o cachorro, lá em casa a gente tem o Apolo, né? Até o Apolo ele sabe que ali é o local dele. Até um lugarzinho que ele deita, né? Até a nossa cama ele já acha que é dele, mas enfim. Ô, Claudinho, caramba, tu tá aqui há 15 anos. Uma coisa é a seguinte, a gente pode usar os mesmos princípios da propaganda para a gente realmente tocar as pessoas, ou é uma coisa totalmente diferente? Só que a propaganda não tem uma coisa que nós temos, que é o Espírito Santo. Você pode usar o artifício que for aí. Mas o que vai dar diferença no negócio é o Espírito Santo. Aí você vê, olha que coisa interessante. Aí você vê a propaganda, ela não tem o Espírito Santo, não é a verdade, não é a palavra de Deus que está sendo falada ali, e ela consegue capitanear as pessoas, ela consegue segurar as pessoas. Imagina se a gente usar isso, imagina se a gente pregar a palavra, se a gente se empenhar em falar do amor de Deus para as pessoas. Imagina o que isso pode fazer na vida de uma pessoa. Ali, Alex, tem um irmão querendo falar ali. Eu vou pegar o gancho do Claudinho, falando negócio da propaganda, né? O acrônimo da propaganda, né? Na verdade, a gente podia entender qualquer comercial de televisão a partir de 4 palavras, né? Ou de um acrônimo chamado AIDA. Atenção, interesse, desejo e ação, né? E é exatamente, o Cláudio falou uma coisa interessante e você foi fantástico em dizer que há a diferença que existe no produto que a gente tem, não é? O produto que a gente tem, sim, que sim. né? Vamos dizer, o produto igreja, evangelho, salvação. Estou falando aqui de grosso modo, vocês estão me entendendo, mas primeiro, é chamar a atenção.
Você vê que às vezes você não precisa nem de ter informação suficiente para poder falar sobre aquilo. Isso aí. Quando Jesus aparece lá a Filipe, né? E Filipe e Natanael, ele perguntou, pode ver alguma coisa boa lá de... Ele não tem informação, ele não tem conhecimento ainda, ele não teve uma vivência ou experiência com o produto evangélico. Mas ele fala o seguinte, vem e vê. Né? Então, na verdade, nós também temos essa capacidade de falarmos para as pessoas, mesmo que o novo crente é uma coisa interessante, ele pode ter um dia na igreja, ele pode ter acabado de receber, mas a transformação que o Espírito Santo faz na vida daquela pessoa é tão grande que ele tem vontade de testemunhar. Olha, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei te explicar o que é, mas vem e vê. É isso então, aí. é isso aí. Aleluia, glória a Deus. Não, e é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Gente, Jesus é tão grande, Jesus é tão poderoso, Jesus é tão maravilhoso que não dá para ficar só para mim. Não dá para ficar só para mim. Então a gente tem que espalhar. É muita coisa para uma pessoa. É muita coisa boa para uma pessoa só. E é por isso que a gente tem que ter a consciência que a gente tem que espalhar, a gente tem que contagiar o amor de Deus para outras pessoas. Não dá, não tem como. Quando você tem uma transformação, quando você entende, como diz lá em Hebreus, essa tão grande... Meu irmão, você já parou para pensar na salvação? Gente, é uma coisa de... É coisa de louco. É coisa de louco, não é coisa normal. Um Deus que não precisava de nada de nós, não precisava dar satisfação a ninguém, e não precisava... Nada. Nós sempre vamos ficar num débito com ele. Ele entregou o seu único filho, ou seja, a melhor coisa que ele tinha. É coisa tão básica, mas olha a dimensão do negócio. Eu jamais daria as minhas filhas acho que eu não daria nem por algum parente meu, quanto mais para uma pessoa que não presta. Então, quando a gente entende essa questão da tão grande salvação, a gente fala assim, não, esse negócio não pode ficar só comigo. Esse negócio não é só para mim. Eu tenho que espalhar para outros. Até porque eu também fui alcançado. Eu também fui alcançado. Alguém veio e falou do amor de Deus para mim. Ou de N formas. A gente der um microfone a cada um, vai ter uma história diferente. Por isso a importância do convite, né? Todos nós, não sei se todo mundo aqui, mas muitos de nós fomos alcançados por um convite. É isso aí. E a partir desse convite nós conhecemos a Cristo. Eu fui assim, né? Através de um convite, eu conheci a Deus, a Cristo, e fui discipulada, né? Não desistiram de mim. Também eu não sei se você vai falar isso porque você não quis me dar essa aula antes, mas tudo bem. Então, assim, de você mesmo não abandonar as pessoas, independente do que vai acontecer, aquilo que ele falou, se envolver mesmo, não desistir, porque assim como a pessoa não desistiu de você, né, eu estou falando de mim, não desistiram de mim hoje, para a glória de Deus eu estou aqui, né, a gente tem que fazer isso também, fazer o ID, é isso. E eu estava lá, né? Eu estava lá. Quando ela foi convidada, a gente estava namorando na praça do condomínio que a gente... Ninguém vai falar sobre essa parte, mas só para... Não, essa aí não precisa. Mas assim... É muito longa a história. Não precisa falar. Mas assim, o que a gente tem que entender é que eu era católica e ele era um afastado. E Deus me resgatou e eu puxei ele, né? Para voltar para Jesus. Então, é uma cadeia. Alguém me alcançou, me buscou, e a gente busca outro, e busca outro, e busca outro, fazendo o ID, né? Essa que é a sacada do negócio. E se a gente for pensar, nós todos estamos aqui uma cadeia, né? Veio não sei quem, que foi para não sei aonde, aí passou para a tia Maria, que passou para o tio fulano, que passou para o tio não sei o quê, que passou para o meu vizinho, e chegou na gente. E esse é o cerne do ID. Mais uma vez, o nosso pastor cansa de falar, não existe agente assim, de espalhar as coisas mais forte do que o ser humano. É o tete a tete. Vê lá a igreja de Atos, eles cresciam de uma forma monstruosa. Ação do Espírito Santo, antes de tudo, porque é o Espírito Santo que convence. E eles entenderam o ID. E um falando para o outro. Um falando para um, outro fala para outro. Imagina se a gente entender isso nessa dimensão da igreja de Atos. O que a gente pode fazer? E ainda mais hoje nós temos a internet, né? Que você dá um clique e alcança um monte de gente.
Eles não tinham isso, não tinha internet, não tinha telefone, zap, nada disso. O irmão quer falar ali, eu vou levar aqui o microfone. Paz do Senhor. Irmão, eu quero dizer que, por exemplo, nós, como cristãos, nós temos que falar em tempo e fora de tempo. E eu, como às vezes gosto de falar, onde eu tenho procurado sempre falar de alguma coisa de Jesus. Me deu uma oportunidade, uma brecha, eu estou entrando. Outro dia desse eu parei conversando, né? Tinha um rapaz, o rapaz começou a conversar comigo, pá. Daqui a pouco ele virou para mim e falou assim, poxa, eu puxei cadeia 1 ano. Quando rodei, eu estava com uma pistola Glock e um fuzil. Eu falei, poxa, legal. E agora? Não, agora eu estou liberto. Aí você frequenta alguma igreja? Ah, mas estou na igreja católica. Eu falei, poxa, beleza. Então, foi o seguinte, eu sou da Assembleia de Deus. Quando é que você vai estar aqui agora? Ele, não, segunda-feira eu estou aí. Até falei com a minha esposa. Segunda-feira eu estou aqui. Eu posso vir aqui trazer uma Bíblia e livro do meu pastor Silas Malafaia para você, para falar de Jesus, para conversar mais contigo? Não pode. Aí ele virou comigo. Quando eu rodei, eu ganhava R$2.000 por semana. Eu falei, hoje, você ganha quanto? Aí eu ganho R$400, mas eu estou satisfeito e eu estou feliz. Então, às vezes a gente olha para a pessoa assim, pô, a Sandra sabe, é uma pessoa que não tem nada a ver, tu chega a começar a conversar, se der espaço, vai escutar falar de Jesus. Porque, às vezes, nós, até mesmo no meu serviço, tem um camarada assim, ó, meu irmão, você está com um problema, não está? Jesus é a solução para o teu problema, e começa. Aí daqui a pouco, tem uns 2 ou 3 do meu serviço que já estão convidados, já vão vir aqui na igreja. Então, tem que falar, não adianta você ver a cara da pessoa, feio, bonito, pobre, rico, mal cheiroso, mendigo, entendeu? Que eu falo, ela sabe, eu falo com policial, eu falo com gari, eu falo com bandido. E aí, meu chefe, não, tudo bem, beleza. O negócio é falar de Jesus. É só o que eu penso, entendeu? Amém, glória a Deus. É isso aí. Há tempo e fora de tempo. Vamos passar aqui para o próximo? Ó, o discípulo. O termo discípulo vem do latim discípulos. Opa, desculpa aqui. Cujo significado amplo é uma pessoa que dá continuidade ao trabalho de alguém, é um estudante, ou quem recebe uma instrução e disciplina de outra pessoa. Aquele que imita ou adota as ideias de outro. É um aprendiz. Aí eu deixei em destaque aqui essas 3 frases aqui, ó. Antes de tu dar continuidade, a gente dá continuidade àquilo que o Senhor deixou para nós. Aquilo que o Senhor lá começou aquela obra e a gente precisa dar continuidade. Nós estamos aqui para isso, foi o que eu falei no começo da aula. É o nosso propósito de estarmos aqui. A gente dá continuidade àquilo que o Senhor falou para a gente. E quem recebe a instrução? Nós estamos recebendo a instrução. Ele nos deu a ordem, Ele nos dá a instrução através da sua palavra e vamos botar para frente. Outro, aquele que imita. Antes de tudo, nós temos que ser como Ele. É esse que é o significado da palavra cristão, pequenos cristos. Lá no seu trabalho, na tua empresa, lá na tua escola, lá você é Jesus naquele lugar. Lá você vai demonstrar a glória de Deus naquele lugar. Muitas vezes aquela pessoa nunca foi a uma igreja, nunca ouviu uma mensagem, mas você lá está fazendo isso aqui, ó, imitando o mestre. E esse é uma das ideias de você ser um discípulo. No Antigo Testamento, o vocábulo talmide, originário de Talmade, significa aprender, como se lê em 1 Crônicas 25:8. Que fala de discípulo lá, mas é com essa ideia aí dessas palavras. E no Novo Testamento, é o termo grego matetés. Eu não entendo de grego, mas eu fui pesquisar lá na revista, também está falando sobre isso. É comumente usado... Oh, meu Deus. É comumente usado para se referir a um discípulo... Oh, Jesus. É comumente usado para se referir a um discípulo, um aluno, seguidor. É isso que nós temos que ser de Cristo. O mestre e seus seguidores. Aí é uma coisa que, inclusive, tive até um insight agora antes da aula com o professor Alex. Não é o discípulo, olha o que diz Mateus 24 e 25. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Inclusive até nas perseguições. Muitas vezes nós vamos falar do amor de Deus em algum lugar, nós vamos falar para alguém e nós vamos ser perseguidos. É isso aí. Ser como mestre é tanto nas coisas positivas quanto nas negativas. Muitas vezes nós vamos ter coisas que ele teve no lado positivo e também vem o ônus, né? Tem o ônus e o bônus.
Muitas vezes nós vamos ser perseguidos, como ele foi. Muitas vezes nós vamos ser chacotados, mas a gente não tem que ter medo disso, porque a gente sabe que quem está nos enviando é quem nos garante. Aí aqui isso é um modelo de escola judaica. Eu não sei se eu estou certo aqui, os mestres vão poder me ajudar. O modelo da escola grega, não necessariamente você precisava ser igual ao mestre, ou imitar ao mestre. E o modelo que se tinha ali da escola judaica era você ser igual ao mestre. E até isso Jesus quebrou, esses paradigmas de escolas, porque naquele tempo o modelo grego influenciava muito fortemente naquela região ali. E Jesus quebrou esse paradigma de ser igual ao mestre. Ser igual, imitar em tudo o mestre. É o que fala aqui o texto de Mateus 24, 25. Jesus, o garantidor da missão. Ele que nos envia, ele que nos garante. Aqui, ó, quem comissiona tem o poder. Aqui eu acabei duplicando aqui. Tem o poder e garante o comissionado. Irmão, creia que aonde você for pregar e falar do amor de Deus, você não vai estar desamparado. Olha o que ele diz no final lá do versículo do nosso texto. Eis que estou convosco todos os dias. Não é só um dia, não é só em alguns momentos, é todos os dias. Ou seja, lá no teu trabalho, lá na tua escola, aonde for que você for pregar do amor de Deus, ele vai te garantir. Aonde você for, ele vai te garantir. Nós não estamos desamparados. A gente tem a sensação, muitas vezes, que a gente está desprovido ali. Meu Deus, eu estou aqui sozinho. Você com Deus é maioria. Muitas vezes você está num ambiente hostil, como muitos dos apóstolos, e Jesus estava direto em ambiente hostil. E lá, com certeza, creia que vai ter a garantia do Senhor, porque Ele é o garantidor da missão. Amém? E temos a garantia da presença de Jesus durante toda a comissão. É só você se preparar e obedecer, que Deus vai te garantir. Já está no texto, está lá escrito. Irmão, você foi, Ele vai te garantir. Tenha certeza que Ele não vai te deixar desamparado, não vai te deixar na... Às vezes vai ter aquele momento que você vai pensar assim, caramba, eu estou num aperto, mas Ele vem e te dá. Às vezes você vai pregar para alguém e o cara vai, te deixa encurralado ali com algum argumento e o Espírito Santo vem e te fala alguma coisa ali que você fala, nem você mesmo acredita que foi você que falou aquilo ali. Agora nós vamos falar sobre evangelização. E assim, os tópicos estão todos casados. É o que diz o texto de Isaías 59:2. O pecado causa a separação de Deus entre o homem. E a evangelização é justamente para nós. A evangelização ela é temporal. É aqui nessa terra. Porque é a nossa natureza decaída, é a nossa humanidade decaída. E é essa humanidade decaída que precisa de evangelização. Lá fora, como eu falei para vocês, há uma multidão de sedentos. Gente, só nós temos a única palavra que pode transformar a vida de um ser humano. Nós que eu estou dizendo como portadores, né? Mas a palavra é de Deus. Só nós. Não existe nada, nem psicologia. A psicologia pode ajudar um pouquinho, vai te dar um empurrãozinho. O conhecimento, a educação. Eu sou muito educado, muito bacana. Eu já cansei de ver gente muito educada, que tem muito conhecimento e que precisa de Jesus. Porque a única palavra que salva não é o doutorado, não é porque eu sou PhD, ou porque eu sou educado, sou inteligente, um cara bacana, gente boa. Só a palavra de Deus. Nós temos a única palavra que pode mudar a vida do ser humano. A única, não existe outra. O resto é só um paliativo, mas o que pode transformar somente a palavra de Deus. E nós, como portadores dessa palavra para ir levar, só nós. Eu não sei se é Pedro que fala, que diz assim, que só tu tens, ele fala para Jesus, as palavras de vida eterna. E como a gente é seguidor de Cristo, só nós temos a palavra de vida eterna, que é a palavra de Deus. Amém. E precisamos, foi o que eu falei ainda agora, precisamos sair um pouco dos nossos ciclos, ir lá para fora. Ir para fora. E falar do amor de Deus, e pregar o evangelho, porque às vezes a gente fica fechadinho nos nossos ciclos, a gente precisa sair um pouquinho disso. E muitas vezes dentro do nosso ambiente de igreja, a gente precisa ter essa consciência. De às vezes ir acompanhar alguém aqui, caramba, tá todo... Eu tenho um ciclo de amizade aqui com uma galera que todo fim de culto a gente está ali no canto ali, já virou até ponte, né? Já tem até cadeira cativa. E às vezes
Muitas vezes eu deixei de dar atenção, às vezes, a um novo convertido por causa disso. E Deus falou comigo através disso. Não, é porque eu tenho que ir ali com o pessoal tal. Ô, irmão, tal, dar aquela atenção rasa. E a gente precisa se envolver mais. A gente precisa ir caminhar mais, andar um pouco mais, para a gente poder gerar discípulos de verdade. Aí agora foi um tópico que a gente... que mexeu muito comigo sobre essa questão de ensino, né? Nós como professores de escola dominical, mas isso é para todos. Mas para a gente que tem uma responsabilidade de levar a palavra, de instruir na palavra, isso mexeu muito comigo. E foi aquilo que eu até adiantei, né? É que boa parte de nós nunca foi discipulado de forma de ter alguém ali nos ensinando, nos instruindo. E a gente precisa, mesmo que você não foi discipulado, a gente precisa ir reverter esse quadro. Quando chegar a nossa vez, a gente precisa discipular alguém. Se envolver. O discipulado diminui a evasão. É o efeito sanfona que eu falei para vocês. Enche de gente, seca. Enche, seca, enche, seca. Não tem discipulado, não tem raiz profunda. E só o discipulado, o ensino da palavra, o envolvimento, isso vai criar raiz profunda em alguém. Só isso que vai criar a raiz profunda. Não é porque você é bacana, gente boa. Isso é parte do negócio. Claro que é bacana você ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa que está ali ajudando aquela pessoa, uma pessoa disposta, mas nós precisamos ensinar a palavra. A ausência do ensino discipulado gera superficialidade. Gente, o que mais tem no nosso meio hoje em dia? Superficialidade. Aí se a gente parar para pensar, o problema está na falta do discipulado firme, de um discipulado com comprometimento. E a gente precisa entender que a gente precisa se envolver, como eu falei para vocês, para a gente poder gerar, e só a palavra vai tirar a gente do superficial. Só a palavra de Deus. Se você não mergulhar na palavra de Deus, você primeiro, e ensinar a palavra de Deus, e estar ali com aquela pessoa trocando ideias sobre a palavra de Deus, se aprofundando, se não fizer isso, não sai da superficialidade. E a gente precisa ensinar justamente para não ser mais um religioso. O que mais tem é religioso. E é por isso que a gente precisa olhar para nós mesmos. Será que a gente está sendo um religioso? Às vezes eu estou em todas as programações da igreja, estou lá batendo meu cartão, chego cedo, faço hora extra. Mas a gente precisa entender que nós precisamos ser discípulos, justamente para a gente gerar um outro discípulo, não mais um religioso. Porque de religioso o mundo já está cheio. E muitas vezes o cara vem de outra religião, ele é um religioso. E a gente precisa formar discípulos de Cristo. Amém? Aí aqui, outra coisa aqui, da igreja de Atos, como eu falei para vocês. A igreja de Atos, ela se baseava nesses 4 pilares aqui, ó. Perseverança na doutrina dos apóstolos. E essa doutrina dos apóstolos falava muito de testemunho. Irmão, se você não tem vida, você não vai conseguir discipular. Você não vai discipular de boca, de palavra bonita. Se você não tiver vida, você não vai discipular. Você não vai conseguir ter um discipulado eficaz se você não tiver vida. E a doutrina dos apóstolos também fala sobre a palavra pura, genuína. E a palavra pura, genuína, livra de tanta casca ruim que a gente possa ter. Se você comer da palavra genuína, irmão, aí você vai gerar um discípulo. E isso aqui era um dos pilares da igreja de Atos. A gente via Deus operando maravilhas, fazendo coisas inimagináveis, até eles ficavam assustados. Eles estavam baseados nesses 4 pilares aqui. Novos convertidos incentivados a participar da comunhão da igreja. Saia um pouco desse seu ciclo de amizade, traz essa pessoa também para esse ciclo. A gente fica preso nas nossas galeras, nas nossas panelinhas, no nosso grupo. Eu não estou falando que isso está errado, não. É muito bom a gente ter amigos, ter um grupo ali. Mas a gente precisa incentivar. E muitas vezes o cara que é novo convertido, ou às vezes até que a gente está discipulando alguém, ele está ali isolado. Aí eu volto àquela questão do pertencimento. Tem que ter pertencimento, porque senão não fica. Irmão, se o cara se
chegar num lugar e não for integrado, ele vai cair fora. Ele vai cair fora. Outro pilar aqui, os novos convertidos eram incentivados ao partir do pão. Eles eram incentivados a partir o pão. Antes de tudo, antes de você falar para alguém do pão da vida, você tem que dar o pão físico, o pão que é... Muitas vezes você vai discipular alguém que está em necessidade, ou alguém que está até mesmo em situação de fome. Aí você fala do pão da vida, do pão da vida, tal, Jesus é o pão da vida. Aí eu vi até uma história interessante de uns missionários que foram para o Nordeste. Olha aqui, não precisa ir para a África, para o Oriente Médio, não. Foi para o Nordeste e Jesus é o pão da vida e tudo mais, e Jesus que salva. Aí o cara falou assim, tá bom, já entendi. E o que é pão? É impressionante, né? Gente, como é que alguém não sabe, não tem contato com o que é pão? Aqui no Nordeste, não foi no Oriente Médio, em zonas de guerra, não foi em zonas de perseguição. Então, quando você vai discipular alguém, você tem que também ajudar nas necessidades básicas daquela pessoa. É isso aí. Muitas vezes, você chega lá, o cara está numa necessidade, está desempregado, está passando fome. Tem gente que chega aqui na igreja que está passando fome. Há pouco tempo a gente conheceu um rapaz aqui, né, Natasha? Que ele estava em situação de rua. Ele é um transeunte aí. Aí foi falado do pão da vida para ele, mas também ajudar na necessidade do cara. E você vê que é um cara digno, que está querendo se reintegrar, que quer trabalhar, que não quer viver de migalhas, de esmola. E antes de você tem que olhar pelos dois lados, pelo lado espiritual, o pão da vida, e também pelo lado social, de ajudar na necessidade. Não adianta, meu irmão. Até porque isso aí você vai estar mostrando a sua fé. Amém? Tem um irmão querendo falar ali. Me dá aqui, Alex. Professor, eu penso que uma das coisas que nós precisamos também passar é a questão do amor. Se eu não tiver amor pelo que eu estou fazendo, não tem como eu fazer tudo isso, né, que nós estamos falando aqui. Eu não posso fazer um discipulado se eu não tiver amor pelo que eu estou fazendo, né? Isso é uma ordem até mesmo de Jesus, eu penso dessa forma. Fazendo assim uma didática rapidamente aqui. Vocês podem pensar na pessoa, nas três pessoas que vocês mais amam nesse mundo? Não é Pai, Filho e Espírito Santo, não. Vocês podem pensar nisso rapidamente? Eu sei que você ama mais pessoas, mas eu queria que você agora tirasse duas e deixasse uma para uma pessoa só que você ama. É fácil? É muito difícil. Mas quem aqui pensou que a pessoa que mais você ama é você mesmo? Alguém pensou isso? Não, né? Porque a Bíblia fala o quê? Quando Jesus foi indagado a respeito de qual seria o maior de todos os mandamentos. Primeiro, amar a Deus. E segundo, o quê? Ama teu próximo como quem? Como a ti mesmo. Por que ele diz isso? Porque ele fala o seguinte, você só pode discipular alguém, passar alguma coisa para bem, primeiro você tem que buscar o amor próprio. Isso aí. Ama a ti mesmo, porque quando você se enche de amor, você derrama esse amor. Amém. E aí você vai conseguir ganhar mais pessoas. Amém. Glória a Deus. Amém. Outro pilar ali que é interessante é novos convertidos treinados na disciplina da oração. Meu irmão, sem oração, o que é oração? É o relacionamento com Deus. Se você não gerar relacionamento com Deus, você não é discípulo. Se você não é discípulo, você não consegue gerar discípulo. É importantíssimo você disciplinar essa pessoa na oração. Se você não, até porque se você não tiver oração, você não consegue fazer discípulos e não consegue nem cumprir o ID. Esses 4 pilares importantíssimos de consolidação da igreja primitiva. E a minha conclusão, lá no começo eu comecei com uma pergunta e vou terminar com uma pergunta. Você já pensou o que seria de nós se alguém não tivesse obedecido o ID do Senhor? O que seria de nós se alguém não tivesse obedecido a ordem de Jesus e tivesse cumprido o ID? Eu tenho certeza que muitos de nós aqui não tínhamos sido alcançados. Eu tenho certeza, porque alguém lá atrás foi e obedeceu e entendeu o ID do Senhor. Hoje nós estamos aqui.
Eu, lá atrás, na minha família, o primeiro convertido da minha família foi meu avô. Alguém estava numa área muito pobre e cumpriu o ID do Senhor, e ele foi alcançado, que alcançou minha mãe, que alcançou um tio, que alcançou... E hoje eu estou aqui. Lá atrás, com certeza, na sua história da sua salvação, teve alguém que cumpriu o ID. E a gente não pode ser egoísta a tal ponto de achar que parou em nós. Ah, não, graças a Deus eu estou salvo, glória a Deus, eu vou para o céu. A gente não pode ser egoísta a tal ponto. E o que eu tenho pedido ao Espírito Santo, durante todo o estudo dessa aula, é que nós possamos verdadeiramente, meu irmão, entender isso. Entender e obedecer, porque eu acho que mais do que conhecimento está faltando obediência. Muitas vezes a gente já sabe esse texto de cós salteado, já sabe tudo, mas nos falta obediência. E nesse trimestre nós vamos começar a estudar tantas lições abençoadas sobre discipulado. Eu espero que antes de todo mundo, eu mesmo, é o que eu tenho pedido ao Espírito Santo, Senhor, chacoalha meu coração para essa causa. Porque eu não estou militando sozinho. É uma causa tua. E eu tenho certeza que se a causa é tua, é uma causa nobre. E eu tenho certeza que tu vai me garantir. Eu tenho certeza que Deus vai garantir cada um de vocês aqui nessa missão. E a gente precisa entender que o Espírito Santo mova os corações aqui na nossa igreja. É que o Espírito Santo venha e faça assim uma explosão na nossa mente para a gente poder ir e cumprir o chamado do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus, obrigado pela oportunidade e que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que o Espírito Santo tenha falado com vocês. Eu creio que Deus vai trazer alguma coisa nova para você durante essa mensagem aqui, durante essa aula. E eu creio que você leve isso para a sua vida. Amém? Glória a Deus. Muito obrigado. Felipe. Você iniciou um dos seus slides justamente em Jerusalém, Samaria, e a Judéia e até os confins da terra. Nós somos hoje esses confins da terra. O evangelho começou no centro do mundo e chegou nos continentes distantes. Então, a nossa responsabilidade e gratidão e demonstração de gratidão com o amor, com o sangue de tantas vidas, o preço foi alto, o preço foi o sangue de Jesus, de todos os nossos irmãos que passaram. Porque quando chegar em nós, a gente vai estancar esse rio de vida de Jesus? Seremos como um mar morto, que só recebeu, retém e nenhuma vida há nele? Ou seremos como um rio de águas vivas, que nós nos permitimos em que o evangelho que chegou até nós chegue a outras pessoas? Será que nós somos egoístas a tal ponto de o amor de Jesus é tão grande e vai ficar só para mim? Então, que a gente venha aprender. Lembra que você falou de sair do seu ciclo de amizade? Felipe, ele estava no ciclo de amizade dele, pregando, estava bombando. O evangelho, o ministério dele estava no auge. Ele recebeu uma ordem, obediência novamente. Sai daí, vai para o caminho que está deserto. Vai para um lugar, sai do seu ciclo de amizade. Quando ele vai, o ID, depois do ID tem ensinai. Quando a gente se coloca à disposição para ir, Deus vai colocar pessoas, como você bem disse, sedentas dessa água, da palavra de Deus, querendo consumir a palavra de vida eterna, e ele encontrou. A pessoa estava voltando da adoração e tentando entender o que Isaías escreveu, e foi tido como ovelha muda, levado a maltadouro. Filipe foi, obedeceu, ensinou aquele eunuco etíope, e ele entendeu a palavra e, por isso, pôde ter a fé no seu coração para ser batizado. Amém. Quando Filipe obedece e tudo, ele está no centro da vontade de Deus e as coisas acontecem, o que acontece com Filipe imediatamente? Quando ele cumpre o objetivo de Deus, ele é trasladado e vai para Azoto. Nós, como igreja de Deus, que estamos obedecendo a palavra de Deus, temos que nos preparar. Assim como Filipe foi trasladado para Azoto, em breve nós também seremos trasladados, se obedecermos a palavra de Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. Mais uma vez agradecer aí a vida do Felipe pela ministração e do outro Felipe pela participação na parte derradeira aqui da aula.
Depois, os irmãos do pós-Beriana também pode ficar aí batendo papo e dando amplitude ao que foi ministrado aqui. Antes da gente encerrar aqui, eu vou fazer aqui uma indicação de uma literatura para esse trimestre, na verdade. A Glorinha já falou aqui sobre o livro de apoio, né? O que todo discípulo de Cristo precisa saber, do pastor Gilmar Chaves. E as revistas, se você ainda não adquiriu, a Glorinha está ali com as revistas. A do aluno é 9 e a do professor é 10. E eu vou fazer uma indicação aqui, fora o livro de apoio, que é um livro do pastor Cid Geroni Júnior, que é secretário regional aqui da CPAD, no Rio de Janeiro. E quando o pastor Cid Geroni esteve aqui na igreja, ele nos deu um livro. SBB, eu falei? CPAD? SBB, Sociedade Bíblica do Brasil. Ele nos deu um livro chamado Retratos Urbanos, né, os desafios da igreja na cidade. E esse livro ele retrata uma questão muito interessante. O Felipe aqui abordou sobre alguns aspectos, sobre a dinâmica de você evangelizar e de você discipular, que vai muito além do plano igreja. E ele citou um fenômeno da atualidade, que é a vinda das pessoas à igreja antes que a gente jogue as redes lá fora. Isso, na verdade, tem tudo a ver com esse período que a gente vive. E nesse livro ele trata um pouco sobre esses assuntos. Então, você vai pensar na questão do secularismo, a questão do consumismo. Então, tudo paira por uma questão de mentalidade. A mentalidade da sociedade hoje é diferente. Então, quando as pessoas vêm à igreja, não significa que elas estão vindo a buscar a Jesus, mas talvez por conta desse utilitarismo, desse consumismo, alguma coisa que conecta a vida dessas pessoas por intermédio da mentalidade secular delas, trazem elas à igreja. Isso não significa que elas vieram com a mentalidade de aceitar Cristo, de caminhar, de se permitirem ser discipuladas. Então, esse livro ele vai trazer um aspecto muito interessante, porque a gente precisa se preparar para isso. Como assim? Alguém vem na igreja, parece que está adorando, parece que está aprendendo a palavra, mas a sua mente está voltada para outras coisas. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Como, dentro dessa situação, a gente pode ensinar essa pessoa, evangelizar de fato, mesmo ela já estando aqui. Então, é desafiador. É desafiador porque hoje a gente cumpre alguns papéis evangelísticos. O irmão ali citou sobre a questão da propaganda. Uma coisa são conexões que a gente pode fazer, uma coisa são questões que a gente usa como atrativo, outra coisa é aquilo que você fundamenta e consolida as pessoas. Então, o trabalho é muito mais árduo do que a gente imagina. Essa ordem que Jesus nos deu é aquilo, paira pela questão da autoridade. Jesus ele tinha autoridade porque isso ele cumpriu. A gente cabe obedecer ou não, reconhecer que devemos fazer ou não. E como foi dito, isso aqui não tem a ver com ministério, isso não tem a ver com dom ministerial, isso aqui tem a ver com aquilo que é um chamado comum. Isso é, todos nós estamos inseridos nisso daqui. Então, ide, ensinai. Ensinar, mas eu não sou mestre. Bom, mas aquele ensinar ali tem a ver com o que é comum. Então, você é responsável. Como é que ensina a palavra de Deus? Vários aspectos que foram mostrados aqui, inclusive com sua vida. Isso, às vezes, serve até para você pensar um pouco. Muito se falou aqui hoje sobre a questão de, estou me preparando. Maravilha, temos que nos preparar. Mas não espere o momento certo e oportuno para pensar que você está preparado. Tá? Você se converteu, viveu uma experiência com Cristo? Tá? Aí é instrumento para você começar a cumprir esse chamado. Tem aqui também, a Natasha está com essas Bíblias aqui, ó, Bíblia Ilustrada, Anote, da Mulher Forte. Acho que é a Central Gospel também que está lançando, né, esses. Aí quem tiver interesse, eu não sei o preço, não sei nada, então no final você conversa com ela aí que ela vai arrumar uma promoção legal aí. Isso aqui, eu sei que isso aqui é meio sedutor para as irmãs, né? Negócio para anotar. É isso, gente. Vamos nos colocar de pé. Agradecer a presença. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez na Escola Beriana? Eu me esqueço o seu nome. Laura aqui da igreja já. O irmão lá? Flávio. Prazer tê-los aqui. Tem mais alguém aqui? Carlos. Glorinha, que está sempre na igreja, mas nunca vem na Beriana. Hoje ela resolveu prestigiar aqui. Sejam todos bem-vindos aí. A gente está toda sexta-feira aqui na Escola Beriana. É um lugar onde a gente estuda a lição que sempre é ministrada no domingo, inclusive nas que não tem por conta da ceia, que é o caso da lição de número 1 que o Felipe ministrou aqui. E a gente aqui tem uma possibilidade de um diálogo, de conversar, de ter a participação do público.
Então, você que veio aí, é um prazer recebê-lo aqui. E você está sempre convidado para estar com a gente toda sexta-feira, de participar e de também levar essa iniciativa para outras pessoas, né? A escola bereana não é só para professores, né? As pessoas às vezes têm esse pensamento aqui, é para quem ama estudar a palavra de Deus e principalmente para quem quer crescer, né? E está todo mundo aqui buscando isso. Então, está todo mundo no patamar de discípulos que querem aprender mais, crescer, para a gente cumprir essa ordem aí. Tá bom? Que Deus possa abençoar a sua vida, mandar aqui o meu forte abraço para os internautas que estão lá. O pessoal agradeceu hoje que a câmera ficou mais posicionada aqui no telão e deu para poder o pessoal ler lá. Tá bom? Então, bênção aí ter vocês aqui. Eu vou chamar o pastor Ailton para poder fazer uma oração aqui, para poder terminar, agradecer mais uma vez pela vida do Felipe e para poder despedir o povo na paz de Cristo. Amém? Bondoso Deus, eterno Pai Celestial, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que tivemos de aprender mais uma porção da Tua Palavra. Despede teu povo em paz, leve embaixo da Tua poderosa mão, ó Deus, que possamos botar em prática tudo que foi ensinado aqui na noite desse dia. No nome de Jesus, amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a sua vinda, e que todos digam... Amém. Só justificando, o pastor Ronaldo não esteve aqui no final, que ele foi ali para o intervalo da aula da faculdade, tá bom?